Você já percebeu como muitos católicos vivem uma vida aparentemente piedosa, frequentam a missa, rezam diariamente, fazem caridade, mas ainda assim sentem um vazio espiritual inexplicável? Existe um pecado silencioso que se esconde até mesmo nas almas mais devotas. Um pecado que a Sagrada Escritura revela ser aquele que Deus mais detesta. Este não é um pecado que escandaliza publicamente como o adultério ou o roubo, mas é justamente por passar despercebido que se torna ainda mais perigoso para nossa salvação. Padre Pio, o santo estigmatizado que dedicou sua vida a desvendar os mistérios da alma humana, conhecia profundamente este inimigo invisível que destrói a comunhão com Deus. Durante décadas de direção espiritual, este grande santo observou como este pecado específico corrompia até mesmo as práticas mais sagradas, transformando orações em vaidade, penitências em orgulho e obras de caridade em busca por reconhecimento. O que mais impressionava Padre Pio era como os fiéis mais fervorosos frequentemente caíam nesta armadilha sem nem mesmo perceber. Ele costumava dizer que este pecado é como um veneno invisível que mata a alma aos poucos, diferente dos pecados da carne que são evidentes e provocam arrependimento imediato. Por isso, dedicou boa parte de seu ministério a alertar os fiéis sobre este perigo oculto que pode transformar uma vida inteira de aparente santidade em condenação eterna. A revelação que você está prestes a receber não é apenas um ensinamento teórico, mas um alerta urgente baseado na sabedoria milenar da Igreja e na experiência mística de um dos santos mais venerados do século XX. Este pecado que permanece escondido nas sombras da alma é mencionado explicitamente nas Sagradas Escrituras como sendo abominável aos olhos de Deus, sendo a raiz de todos os outros pecados. Quando você compreender a natureza deste mal e aprender como combatê-lo através dos ensinamentos práticos deixados por Padre Pio, sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Antes de revelar este segredo que transformou a vida de milhares de pessoas que seguiram os conselhos do santo de Pietrelcina, é fundamental que você entenda por que este pecado é tão ignorado pelos católicos de hoje. Nossa sociedade nos ensina a valorizar a autoestima, a independência e o sucesso pessoal, criando um terreno fértil para que este mal se desenvolva silenciosamente em nossos corações. Prepare-se para uma revelação que pode abalar suas certezas espirituais, mas que também oferecerá o caminho seguro para uma verdadeira transformação interior através da sabedoria de um dos maiores santos da história da Igreja. O livro dos Provérbios, no capítulo 6, versículos 16 a 19, nos revela uma lista impressionante. 6 coisas o Senhor odeia, 7 a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos perversos, pés que correm para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Entre todos estes pecados terríveis, existe um que encabeça a lista e que foi identificado pelos padres da Igreja como a raiz de todos os outros, a soberba, representada pelos olhos altivos. Este não é apenas mais um pecado na lista, mas o pecado primordial que deu origem a todos os males da humanidade, desde a queda de Lúcifer no céu até a desobediência de Adão e Eva no paraíso terrestre. A soberba é o pecado que Deus mais detesta, porque é o único que ataca diretamente a relação fundamental entre criatura e Criador. Quando o ser humano se enche de orgulho, ele essencialmente está dizendo a Deus: não preciso de ti, posso ser meu próprio Deus. Este foi exatamente o pecado de Lúcifer, que por sua beleza e inteligência, recusou-se a servir a Deus e foi precipitado no inferno. Os santos e doutores da Igreja sempre ensinaram que todos os outros pecados nascem desta raiz venenosa. A inveja surge quando o orgulho não suporta que outros sejam superiores. A ira explode quando o ego ferido se sente desrespeitado. A luxúria busca o prazer quando a alma soberba quer satisfazer-se a si mesma. Até mesmo a preguiça espiritual pode nascer do orgulho de quem acha que já fez o suficiente para Deus. O que torna este pecado ainda mais perigoso é sua capacidade de se disfarçar de virtude.
Quantas vezes já vimos pessoas que se orgulham de sua humildade, que se vangloriam de suas práticas religiosas ou que desprezam os outros por não serem tão santos quanto elas? A soberba tem essa característica diabólica de conseguir corromper até mesmo as ações mais santas. Uma pessoa pode rezar o terço todos os dias, mas, se no fundo do coração ela se considera superior àqueles que não rezam, sua oração já está contaminada pelo orgulho. Pode fazer jejum e penitência, mas se isso alimenta sua vaidade espiritual, essas práticas se tornam ocasião de perdição em vez de santificação. A Sagrada Escritura é clara ao afirmar em São Tiago 4,6: Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. Esta resistência divina não é arbitrária ou caprichosa, mas uma consequência natural da ordem criada por Deus. Assim como a água não pode subir uma montanha por si mesma, a graça divina não pode penetrar em um coração fechado pelo orgulho. A soberba cria uma barreira impenetrável entre a alma e Deus, impedindo que a misericórdia divina alcance aquele que se julga autossuficiente. Por isso, este pecado é considerado o mais grave de todos, não porque seja intrinsecamente pior que outros pecados terríveis, mas porque impede o arrependimento e a conversão que levariam ao perdão. Durante seus longos anos de confessionário em San Giovanni Rotondo, Padre Pio desenvolveu uma percepção sobrenatural para identificar este pecado silencioso nos corações dos fiéis. Ele costumava dizer que a soberba era como um perfume nauseante que exalava da alma orgulhosa, invisível aos olhos humanos, mas perceptível aos sentidos espirituais. O santo observava com tristeza como pessoas aparentemente devotas chegavam até ele carregadas de orgulho espiritual, achando que vinham fazer um favor a Deus ao se confessar. Muitas vezes, estas almas se escandalizavam quando ele apontava com firmeza maternal os sinais de soberba escondidos em suas práticas religiosas, revelando que até mesmo sua confissão era contaminada pela vanglória de se considerarem melhores que outros pecadores. O que mais preocupava Padre Pio era perceber como este veneno espiritual conseguia transformar até mesmo as virtudes cristãs em vícios disfarçados. Ele relatava casos de pessoas que se orgulhavam de suas obras de caridade, contando publicamente quanto davam aos pobres ou quantas horas dedicavam ao serviço da igreja. Outras se vangloriavam de suas práticas de oração, mencionando com falsa humildade quantas horas passavam diante do Santíssimo ou quantos terços rezavam diariamente. Havia ainda aquelas que se sentiam superiores por jejuarem mais que os outros fiéis ou por assistirem à missa todos os dias. O santo percebia que, no fundo, essas pessoas não estavam buscando agradar a Deus, mas alimentar seu próprio ego através de práticas religiosas que deveriam ser instrumentos de santificação. Padre Pio ensinava que o pecado da soberba é particularmente perigoso porque consegue se manter oculto mesmo dos próprios praticantes. Diferente de um ladrão que sabe que está roubando ou de um adúltero que tem consciência de sua infidelidade, a pessoa soberba frequentemente não percebe seu orgulho. Ela genuinamente acredita que está servindo a Deus quando, na verdade, está servindo a si mesma. Este auto-engano é uma das características mais diabólicas deste pecado. Ele cega a pessoa para sua própria condição espiritual, fazendo-a acreditar que está no caminho da santidade, quando na verdade está se afastando de Deus. Por isso, o santo insistia tanto na necessidade de um exame de consciência rigoroso e na orientação de um diretor espiritual experiente que pudesse identificar os sinais sutis da soberba. A experiência mística de Padre Pio lhe revelava que este pecado não apenas impede a pessoa de progredir espiritualmente, como também a faz regredir sem que ela perceba. Ele comparava a alma soberba a um doente que se recusa a tomar o remédio porque não reconhece estar enfermo. Enquanto outros pecados causam remorso e levam ao arrependimento, a soberba adormece a consciência e impede que a pessoa busque a cura. Se você sente que este ensinamento está tocando algo profundo em seu coração, se reconhece que pode haver traços de orgulho espiritual em sua vida, escreva nos comentários: "Preciso da humildade de Padre Pio", e se inscreva no canal para receber mais ensinamentos que podem transformar sua jornada espiritual.
Não deixe que o orgulho o impeça de buscar a verdadeira santidade que Deus deseja para você. A razão pela qual a soberba permanece como o pecado mais ignorado pelos católicos modernos está intimamente ligada à natureza invisível de sua manifestação. Enquanto pecados como roubo, violência ou adultério produzem consequências externas imediatas que chocam a consciência e a sociedade, o orgulho opera nas profundezas silenciosas do coração humano. Uma pessoa pode viver décadas cultivando pensamentos de superioridade, desprezando secretamente os outros fiéis, julgando-se mais piedosa que seus irmãos de fé, sem que ninguém ao seu redor perceba este veneno espiritual que está corroendo sua alma. Esta invisibilidade social faz com que muitos católicos desenvolvam uma espécie de cegueira espiritual, focando apenas nos pecados que causam escândalo público, enquanto ignoram completamente a raiz de todos os males que cresce silenciosamente em seus próprios corações. Nossa cultura contemporânea contribui significativamente para esta ignorância, ao promover valores que são diametralmente opostos à humildade cristã. Vivemos em uma sociedade que exalta a autoestima, celebra o sucesso individual e encoraja as pessoas a acreditarem em si mesmas, acima de tudo. Estes valores, embora possam ter aspectos positivos no âmbito humano, se tornam venenos mortais quando penetram na vida espiritual. Muitos católicos absorvem inconscientemente esta mentalidade mundana e começam a aplicá-la em sua relação com Deus, desenvolvendo uma forma sutil de orgulho religioso que os faz sentir-se especiais por serem católicos, superiores por conhecerem a verdade ou privilegiados por terem sido escolhidos. Esta mentalidade transformou muitas comunidades católicas em clubes de pessoas que se consideram superiores aos demais, perdendo completamente o espírito evangélico de humildade e serviço. A soberba também se manifesta de forma particularmente perigosa na vida espiritual, através de sinais que podem facilmente passar despercebidos. Padre Pio identificava alguns destes sinais. A pessoa que se irrita quando não é reconhecida por suas boas obras, aquela que sempre encontra defeitos nos outros membros da comunidade, quem se considera dispensado de certas obrigações religiosas porque já faz muito pela igreja, ou ainda aquele que raramente se confessa porque não consegue identificar pecados graves em sua vida. Há também o católico que despreza outras denominações cristãs ou religiões diferentes, não por zelo pela verdade, mas por se sentir superior. Ou aquele que critica constantemente as homilias do pároco, os cantos da missa ou as decisões da hierarquia da igreja, sempre se colocando como quem sabe melhor como as coisas deveriam ser feitas. O aspecto mais insidioso da soberba é sua capacidade de se disfarçar de virtude ou até mesmo de humildade. Quantas vezes encontramos pessoas que falam sobre sua própria humildade, que se orgulham de não se orgulhar, ou que fazem questão de mencionar como são simples e despojadas? Padre Pio percebia que até mesmo a prática da direção espiritual poderia ser contaminada por este veneno. Pessoas que buscavam um diretor espiritual não para serem corrigidas e orientadas, mas para receber confirmação de sua suposta santidade. Da mesma forma, havia aqueles que se aproximavam dos sacramentos não com o espírito de humildade e necessidade, mas com a atitude soberba de quem está cumprindo suas obrigações ou fazendo um favor a Deus. Esta corrupção das práticas mais sagradas é talvez a manifestação mais perigosa da soberba, pois transforma os próprios meios de salvação em ocasiões de perdição. Para compreender por que Deus detesta tanto a soberba, precisamos mergulhar na natureza fundamental da relação entre Criador e criatura. Deus não odeia este pecado por capricho ou arbitrariedade, mas porque a soberba representa uma rejeição total da ordem estabelecida desde o princípio da criação. Quando Deus criou o universo, estabeleceu uma hierarquia natural onde ele, sendo o ser perfeito e fonte de toda a existência, ocupa naturalmente o lugar supremo, enquanto as criaturas encontram sua realização e felicidade em reconhecer esta verdade e viver de acordo com ela. A soberba é, essencialmente, uma tentativa de subverter esta ordem cósmica, uma rebelião contra a própria estrutura da realidade. É como se uma gota d'água tentasse conter o oceano,
ou uma fagulha quisesse apagar o sol. Uma contradição tão profunda da natureza das coisas que só pode resultar em autodestruição. A gravidade única da soberba se manifesta no fato de que ela é o único pecado que pode tornar uma pessoa incapaz de receber o perdão divino, não porque Deus se recuse a perdoar, mas porque a alma soberba se torna incapaz de reconhecer sua necessidade de perdão. Todos os outros pecados, por mais graves que sejam, ainda deixam espaço para o arrependimento. O ladrão pode reconhecer que roubou, o assassino pode admitir que matou, o adúltero pode confessar sua infidelidade, mas o soberbo não consegue enxergar seu pecado porque ele se tornou a própria lente através da qual vê o mundo. É como uma pessoa que usa óculos sujos. Ela não percebe que a sujeira está nos óculos, mas atribui toda a falta de clareza ao mundo exterior. Assim, a alma dominada pela soberba sempre encontra justificativas para seus erros e sempre identifica culpados externos para seus problemas espirituais. Esta incapacidade de arrependimento genuíno transforma a soberba no pecado mais próximo do pecado contra o Espírito Santo, aquele que Jesus disse ser imperdoável. Não porque Deus não queira perdoar, mas porque a pessoa se coloca em um estado de resistência total à ação da graça divina. Padre Pio observava que os pecadores mais empedernidos frequentemente eram mais fáceis de converter do que pessoas aparentemente piedosas, dominadas pelo orgulho espiritual. Um prostituta ou um bandido ainda mantém alguma capacidade de reconhecer sua miséria e buscar a misericórdia divina. Mas uma pessoa religiosa inflada de orgulho espiritual pode passar a vida inteira sem nunca fazer uma confissão verdadeiramente humilde ou sem nunca experimentar uma conversão autêntica. A detestação divina pela soberba também se explica pelo fato de que este pecado ataca diretamente os dois mandamentos principais, o amor a Deus e o amor ao próximo. A pessoa soberba não pode amar verdadeiramente a Deus porque não consegue reconhecer sua total dependência dele. Ela sempre mantém uma reserva secreta de autossuficiência que impede a entrega total exigida pelo verdadeiro amor. Da mesma forma, não pode amar genuinamente o próximo, porque sempre se coloca acima dos outros, vendo-os como inferiores ou como instrumentos para sua própria glorificação. O amor verdadeiro exige humildade, reconhecimento da própria pequenez e capacidade de se colocar a serviço do outro. A soberba mata estas disposições fundamentais, transformando a vida espiritual em um teatro onde a pessoa representa para si mesma e para os outros, mas nunca se encontra verdadeiramente com Deus ou com seus irmãos. A sabedoria espiritual de Padre Pio, forjada através de décadas de luta contra as tentações mais sutis e de profunda união com Cristo crucificado, oferece-nos armas poderosas e eficazes contra o veneno da soberba. O primeiro e mais fundamental remédio que ele prescrevia era a prática da confissão frequente, não apenas como um ritual religioso ou uma obrigação canônica, mas como um exercício vital de humildade e reconhecimento da própria miséria diante de Deus. O santo insistia que quem se confessa frequentemente está constantemente lembrando a si mesmo de sua condição de criatura pecadora necessitada da misericórdia divina. Esta prática regular impede que a alma se esqueça de sua verdadeira condição e desenvolva ilusões de autossuficiência ou superioridade espiritual. Padre Pio costumava dizer: quem se acusa na terra será perdoado no céu, enfatizando que o ato de reconhecer publicamente nossos erros diante de um representante de Cristo é um antídoto poderoso contra o orgulho que nos faz querer esconder ou justificar nossas falhas. A segunda arma espiritual ensinada pelo santo era a oração humilde e escondida, praticada longe dos olhares humanos e sem buscar reconhecimento ou admiração. Padre Pio alertava contra a tentação de transformar a oração em espetáculo ou em motivo de vanglória pessoal. Ele ensinava que a verdadeira oração nasce do reconhecimento de nossa pequenez diante da grandeza infinita de Deus, uma disposição que é completamente incompatível com a soberba. Na oração, não fale muito, fale com o coração, aconselhava o santo, indicando que o importante não é a quantidade de palavras ou a beleza das fórmulas, mas a sinceridade e a humildade com que nos apresentamos diante do Altíssimo.
A oração orgulhosa, cheia de palavras bonitas, mas vazia de verdadeira contrição, era por ele considerada mais uma manifestação de soberba espiritual do que um verdadeiro encontro com Deus. O terceiro pilar do ensinamento de Padre Pio contra a soberba era a prática das obras de caridade escondidas, seguindo literalmente o conselho evangélico de que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. O santo observava que muitos católicos transformavam suas boas obras em ocasiões de ostentação e autopromocão, contando para outros sobre suas doações, mencionando suas visitas aos doentes ou fazendo questão de que todos soubessem sobre seus sacrifícios pela Igreja. Esta publicidade das boas obras não apenas anula o mérito da ação diante de Deus, como também alimenta perigosamente o orgulho espiritual daquele que as pratica. Padre Pio ensinava que a caridade verdadeira deve ser exercida em segredo, conhecida apenas por Deus e pelo beneficiário, porque só assim ela mantém sua pureza e contribui para o crescimento da humildade, em vez de alimentar a vaidade. Além destes três pilares fundamentais, Padre Pio recomendava outras práticas específicas para cultivar a humildade. O costume de pedir perdão rapidamente quando se comete algum erro, em vez de ficar procurando justificativas ou culpando circunstâncias externas. A prática de aceitar correções e críticas com gratidão, vendo nelas oportunidades de crescimento espiritual, em vez de ataques pessoais. O hábito de elogiar os outros e reconhecer suas qualidades, combatendo assim a tendência soberba de sempre se comparar favoravelmente com os demais. E a disposição de realizar tarefas humildes e desprezadas pelos outros, lembrando sempre que Cristo lavou os pés dos discípulos e que não há serviço pequeno demais quando realizado por amor. O santo resumia toda esta sabedoria em uma frase que se tornou emblemática: mantenha sempre a humildade, porque ela é o fundamento de toda a santidade. A experiência mística de Padre Pio lhe revelou uma verdade fundamental sobre a natureza da humildade. Ela não é simplesmente a ausência de orgulho, mas uma virtude positiva e dinâmica que atrai poderosamente a graça divina. O santo compreendia que a humildade é como um imã espiritual que atrai as bênçãos do céu, enquanto a soberba funciona como um escudo que repele toda a influência benéfica de Deus. Esta descoberta revolucionou sua abordagem pastoral, levando-o a focar não apenas em combater o orgulho, mas principalmente em cultivar ativamente a humildade em seus dirigidos espirituais. Ele percebia que quando uma alma verdadeiramente abraça a humildade, todos os outros pecados começam naturalmente a perder força, porque a humildade cria um ambiente espiritual onde as tentações encontram pouco terreno para se desenvolver. Era como se a humildade funcionasse como um sistema imunológico da alma, fortalecendo-a contra todos os tipos de tentações e pecados. O processo de transformação espiritual através da humildade que Padre Pio ensinava não era um caminho fácil ou indolor, mas era seguro e eficaz. Ele alertava seus dirigidos que cultivar a humildade genuína frequentemente passa por momentos de humilhação permitidos por Deus, situações onde somos forçados a reconhecer nossas limitações, fraquezas e dependência divina. Estas experiências, embora dolorosas para o ego, são na verdade presentes de Deus para nos libertar da prisão do orgulho. O santo ensinava que devemos receber estas humilhações com gratidão, vendo nelas oportunidades preciosas de crescimento espiritual. Ele mesmo viveu este ensinamento de forma heróica, suportando com paciência as incompreensões, perseguições e suspeitas que sofreu durante boa parte de sua vida religiosa, transformando cada humilhação em degrau para uma união mais profunda com Cristo crucificado. Uma das características mais impressionantes da pedagogia espiritual de Padre Pio era sua capacidade de adaptar o combate contra a soberba às circunstâncias específicas de cada pessoa. Para intelectuais orgulhosos de sua erudição, ele prescrevia exercícios de simplicidade e contato com pessoas simples do povo. Para ricos que se vangloriavam de suas posses, recomendava práticas de despojamento e serviço aos pobres. Para pessoas que se orgulhavam de suas práticas religiosas, sugeria períodos de aridez espiritual aceitos com paciência. Para líderes que se inflavam com o poder, indicava exercícios de obediência e submissão. O santo compreendia que a soberba assume formas diferentes em pessoas diferentes, e que o remédio deve ser específico para cada tipo de manifestação deste veneno espiritual.
sua experiência como diretor espiritual lhe ensinou que não existe uma fórmula única para combater o orgulho, mas que é necessário um diagnóstico preciso e um tratamento personalizado. A transformação profunda que ocorria na vida daqueles que seguiam fielmente os conselhos de Padre Pio sobre a humildade era tão notável que muitos consideravam verdadeiros milagres espirituais. Pessoas antes dominadas por vícios aparentemente invencíveis encontravam forças para a conversão. Casamentos destruídos pelo orgulho dos cônjuges eram restaurados quando ambos abraçavam a humildade. Comunidades religiosas divididas por conflitos e ciúmes reencontravam a paz através da prática da humildade cristã. O santo explicava que estes resultados extraordinários não eram fruto de técnicas psicológicas ou métodos humanos, mas da ação poderosa da graça divina que encontra caminho livre em corações verdadeiramente humildes. A humildade, dizia ele, é como abrir completamente as janelas de uma casa para que o sol possa entrar e iluminar todos os cantos escuros. Quando a alma se abre totalmente à ação de Deus através da humildade, não há transformação impossível ou cura inalcançável. O testemunho pessoal de Padre Pio sobre a importância da humildade ganha uma dimensão ainda mais profunda quando consideramos os extraordinários dons místicos que ele recebeu de Deus. Dotado de carismas sobrenaturais como os estigmas, a bilocação, a capacidade de ler corações e almas e o dom da profecia, o santo poderia facilmente ter caído na tentação de se considerar especial ou superior aos demais mortais. No entanto, sua resposta a estes dons foi sempre de profunda humildade, atribuindo tudo à misericórdia divina e considerando-se apenas um instrumento indigno nas mãos de Deus. Esta atitude ensina-nos que quanto maiores são os dons que recebemos, sejam eles espirituais, intelectuais ou materiais, maior deve ser nossa humildade, porque maior é nossa responsabilidade diante de Deus, e maior é o risco de cairmos na tentação da soberba. O exemplo do santo nos mostra que a verdadeira grandeza espiritual não consiste em receber dons extraordinários, mas em permanecer humilde apesar deles. A prática da humildade ensinada por Padre Pio produz frutos concretos e verificáveis na vida cotidiana de quem a abraça sinceramente. Primeiro, desenvolve-se uma paz interior profunda e duradoura, porque a pessoa humilde não está constantemente preocupada em defender sua imagem ou provar seu valor aos outros. Esta paz nasce da certeza de que nossa dignidade não depende da opinião alheia ou de nossas realizações pessoais, mas do amor incondicional de Deus por nós. Segundo, as relações humanas se transformam radicalmente. A pessoa humilde torna-se naturalmente mais compreensiva, perdoa com mais facilidade, não guarda ressentimentos e consegue amar os outros de forma mais genuína e desinteressada. Terceiro, a vida de oração adquire uma profundidade e autenticidade novas, porque a alma humilde pode apresentar-se diante de Deus sem máscaras ou pretensões, numa transparência total que favorece a intimidade divina. Um aspecto particularmente importante do ensinamento de Padre Pio sobre a humildade é sua insistência em que esta virtude deve ser praticada especialmente nos pequenos detalhes da vida cotidiana. Não basta ser humilde apenas nos grandes momentos ou nas situações extraordinárias. É necessário cultivar a humildade nas pequenas contradições diárias, nas críticas menores, nos desentendimentos familiares, nas dificuldades profissionais. O santo ensinava que é justamente nestas situações aparentemente insignificantes que nossa soberba ou nossa humildade se revelam de forma mais autêntica. Uma pessoa pode manter uma aparência humilde diante de grandes desafios, mas explodir de orgulho ferido quando alguém questiona sua opinião sobre um assunto trivial. Por isso, Padre Pio recomendava um exame de consciência diário, especificamente focado nos pequenos atos de orgulho ou humildade praticados ao longo do dia. A dimensão social da humildade também era muito importante na visão de Padre Pio. Ele percebia que a soberba não apenas prejudica a relação individual com Deus, mas também envenena as relações comunitárias e sociais. Uma família onde os membros são dominados pelo orgulho torna-se um campo de batalha de egos feridos. Uma comunidade religiosa infectada pela soberba transforma-se num ninho de intrigas e competições. Uma sociedade baseada na exaltação do ego individual perde a capacidade de buscar o bem comum.
Por isso, o santo via na prática da humildade não apenas um caminho de santificação pessoal, mas também um instrumento de transformação social. Quando as pessoas verdadeiramente abraçam a humildade, criam-se condições para o surgimento de comunidades mais fraternas, famílias mais unidas e sociedades mais justas. A humildade, na visão de Padre Pio, é uma virtude profundamente transformadora não apenas do indivíduo, mas de todo o contexto social em que este indivíduo está inserido. À medida que chegamos ao final desta revelação sobre o pecado que Deus mais detesta, é fundamental compreender que o conhecimento sem a aplicação prática permanece estéril e pode até mesmo alimentar uma nova forma de soberba intelectual. Padre Pio sempre insistia que a verdadeira sabedoria espiritual se manifesta não em belas teorias ou conhecimentos elevados, mas na transformação concreta do modo de viver. O alerta que ele nos deixa sobre a soberba não deve ser apenas mais uma informação interessante para a nossa cultura religiosa, mas um chamado urgente à conversão interior. Este santo extraordinário, que dedicou sua vida a desvendar os mistérios da alma humana, nos oferece não apenas o diagnóstico preciso do mal que corrói nossa vida espiritual, mas também o remédio eficaz e testado por milhares de pessoas que seguiram seus conselhos ao longo das décadas. A urgência desta mensagem se torna ainda mais evidente quando consideramos o contexto de nossa época, marcada por uma cultura do ego, que penetrou até mesmo nos ambientes cristãos. Nunca como hoje foi tão necessário recuperar o valor autêntico da humildade cristã, não como uma virtude antiquada ou fora de moda, mas como a chave mestra que abre todas as portas da graça divina. O exemplo e os ensinamentos de Padre Pio nos mostram que é possível viver uma vida de profunda humildade, mesmo em meio a uma sociedade que exalta o orgulho e a autopromoção. Sua experiência nos prova que quando abraçamos sinceramente a humildade, não nos tornamos pessoas fracas ou insignificantes, mas sim instrumentos poderosos nas mãos de Deus para transformar nossa própria vida e a vida daqueles que nos cercam. O caminho da humildade proposto por Padre Pio não é uma jornada solitária, mas um convite para entrar numa corrente de graça que conecta todos os verdadeiros seguidores de Cristo ao longo da história. Quando praticamos a confissão frequente com sinceridade, quando oramos em segredo sem buscar reconhecimento humano, quando fazemos o bem escondido dos olhares alheios, estamos nos unindo à imensa multidão de santos que encontraram nesta via o caminho seguro para a união com Deus. Esta corrente de humildade, iniciada pelo próprio Cristo que se humilhou até a morte na cruz, continua viva e atuante em nossos dias através daqueles que têm a coragem de nadar contra a corrente de uma cultura narcisista e escolher o caminho estreito da verdadeira grandeza cristã. A transformação prometida por este ensinamento não é apenas uma possibilidade teórica, mas uma realidade experimentada por incontáveis pessoas que puseram em prática os conselhos do santo de Pietrelcina. Famílias destroçadas pelo orgulho encontraram a reconciliação através da humildade mútua. Pessoas amargas e ressentidas descobriram a alegria do perdão quando abandonaram a soberba que as mantinha prisioneiras do passado. Jovens perdidos na vaidade e na busca de reconhecimento social encontraram o verdadeiro sentido da vida quando abraçaram a simplicidade evangélica. Líderes espirituais que se haviam corrompido pelo poder redescobriram a beleza do serviço humilde quando retornaram ao exemplo de Cristo que lavou os pés dos discípulos. Estes testemunhos contemporâneos confirmam a eficácia perene da sabedoria espiritual transmitida por Padre Pio. Não espere um momento perfeito para começar esta jornada de transformação através da humildade cristã. A soberba tem essa característica insidiosa de sempre encontrar desculpas para adiar a conversão. Ainda não estou preparado. Preciso primeiro resolver outros problemas. Quando tiver mais tempo, vou me dedicar seriamente à vida espiritual. Estas são armadilhas do orgulho que quer manter você afastado da graça transformadora de Deus. O momento de iniciar esta mudança é agora, esta noite, antes mesmo de você adormecer. Comece com um ato simples de humildade. Reconheça diante de Deus suas falhas do dia. Peça perdão por suas manifestações de orgulho. Proponha-se a praticar amanhã pelo menos um dos 3 pilares ensinados por Padre Pio. A jornada de 1000 quilômetros sempre começa com um primeiro passo, e o seu primeiro passo em direção à verdadeira santidade pode ser dado hoje mesmo,
através de um ato sincero de humildade diante do Deus que detesta a soberba, mas concede